Fala galera, tudo bem? Professor Felipe Costa aqui, professor de Física. Estamos aqui retornando com alguns vídeos para te ajudar nessa revisão, nessa reta final, as provas que você tende a prestar, né? Esses vestibulares militares. Então, vamos ao problema do dia. Vamos lá. Então, o enunciado diz o seguinte: um raio de luz entra em uma lente biconvexa, conforme a figura abaixo. A imagem I1 é obtida após uma reflexão interna e a I2 é obtida após a segunda reflexão. Sabendo que a lente é espelhada, descubra o índice de refração da lente. Considere K igual a B sobre A. Bem, então, vamos lá. Perceba que trata-se de um problema de lente espelhada, então você deve tomar cuidado porque o que acontece na lente espelhada? O raio luminoso, quando ele entra, ele penetra na lente, quando ele vai sair, ele é refletido, porque tem um espelho, tá? Então você usa a refração quando o raio ele vai entrar, depois ele é refletido, depois que ele é refletido, você usa novamente um novo processo, uma possível refração e reflexão, porque ele sai, mas ele também é refletido, ok? Então observe a ideia. Esse raio luminoso, primeiro ele está chegando e aí ele vai entrar na lente, tá bom? Então temos aqui o primeiro processo. Quando a gente tem esse processo, o prolongamento desse raio aqui, ele vai produzir uma imagem. Essa imagem aqui, eu vou chamar simplesmente ela de I1, ok? E aí, eu vou usar depois a reflexão para cá, porque a lente é espelhada, então o raio bate e volta, né? Quando ele vem para cá, o prolongamento dele formaria uma imagem aqui, ó, fazendo o prolongamento, na qual eu vou chamar essa imagem aqui de I2. Ela está vindo bem aqui, eu vou chamar de I2. E aí depois, esse raio ele é refletido, tá? Para cá. O raio mesmo, ele sai aqui, ele forma o I1. Esse outro raio, a parcela desse raio, quando ele vem para cá, o prolongamento dele produz uma imagem bem aqui, na qual essa imagem aqui eu vou chamar de I3, ok? Então, para facilitar a minha vida, eu vou fazer o seguinte: em relação ao centro aqui da lente, eu vou denominar essas imagens que eu estou colocando como I minúsculo, tá? I1, I2, I3, das seguintes letras. Eu vou chamar de X, Y e Z. Então, observe aqui como é que vai ficar. Aqui é o X. Depois bem aqui, ó, eu vou escrever como sendo meu Y. E agora aqui eu vou pegar um pouco mais embaixo. Pronto. Esse ponto aqui vai ser o meu Z. E aí eu vou usar simplesmente a equação do dióptro esférico, já que eu tenho uma refração através de uma simetria esférica, tá? E depois eu vou utilizar a lei de Gauss, porque eu vou ter como se fosse um espelho esférico. O raio bate, ele volta, ele é refletido, né? Então vamos lá. A notação que eu vou utilizar vai ser o seguinte, observe. Se eu tiver o raio vindo contrário a minha curvatura, tá bom? O raio de curvatura da superfície na qual ele está entrando, que é esse caso aqui, ó, o raio está vindo e está contrário o raio de curvatura, eu vou dizer que nesse caso aqui, o meu raio ele vai ser negativo, tá bom? Da equação do dióptro. Agora, se o raio estiver vindo nessa direção e a superfície do dióptro estiver também nesse mesmo sentido aqui, ambos os sentidos iguais, então eu vou considerar ele positivo, ok? Então, ó, se o raio luminoso, se o feixe luminoso está vindo contrário ao raio da superfície, o R vai ser negativo. Se ele está vindo no mesmo sentido, o R ele vai ser positivo. E aí eu vou começar então equacionando, tá? Primeira equação que eu vou trabalhar vai ser daqui para cá, ok? Então nesse processo, o que acontece? O índice de refração na qual eu estou, que é o do ar, menos o índice de refração da lente, que é que eu estou indo, dividido pelo raio da superfície, tá? Uma lente biconvexa, então os raios delas são iguais, eu vou chamar simplesmente de R, então vai ficar negativo pela nossa notação. Isso aqui é igual a o N do ar, que vale 1, dividido pela distância na qual o objeto está vindo. Poxa, o raio está paralelo, então é infinito. Então bem aqui vai ficar infinito, mais o índice de refração, N, que é o da lente, dividido pela distância da primeira imagem formada,
que eu vou chamar de x, tá? Ok, então organizando essa nossa primeira equação, isso aqui vai ficar 1 menos n. Como eu estou com o denominador negativo, então eu vou poder fazer a inversão. Então isso aqui vai ficar n menos 1 dividido por r é igual a esse termo aqui dá zero, então vai ficar n sobre x. Então essa é a nossa primeira equação do que está acontecendo aí, tá? Vou armazenar aqui ela, guardar. Tá, Felipe, depois o que que acontece? Depois dessa refração, ocorre uma reflexão, onde agora, presta atenção, o meu objeto vai ser o I1. Eu vou usar o I1 como objeto e a partir desse I1 eu vou encontrar a minha nova posição da imagem. Então eu vou escrever basicamente a lei de Gauss. A lei de Gauss, ela vai ficar 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre o P'. Então, para a nossa situação, o raio é 2 vezes o foco. Então, isso aqui vai ficar 2 sobre R, tá bom? Bem, aqui eu vou escrever 2 dividido por R. Como a minha imagem ela é formada pelo pontilhado, então ela é virtual. Como ela é virtual, eu vou utilizar o menos aqui, tá bom? Eu vou ter um objeto virtual nesse caso. Então, pelo fato de ter um objeto virtual, vai ficar menos 1 sobre x. E a próxima imagem produzida vai ser o quê? Desse feixe que bate aqui e vem para cá. Ora, o prolongamento dele vem para cá, então forma o I2. Se ele forma o I2, então vai ficar mais 1 sobre o y. Se eu multiplicar todo mundo aqui por n, então essa minha equação fica 2n dividido por r é igual a menos n sobre x mais n sobre y. Então temos aqui a minha segunda equação. Tá legal, Felipe. E agora, o que que acontece? Agora, o que acontece é que você vai ter um processo de refração, tá? Você vai ter esse feixe luminoso saindo daqui para cá, saindo dessa lente. Porém, o objeto utilizado, se atente a isso, tá? Isso é muito importante. O objeto utilizado vai ser simplesmente o quê? Esse 2. Esse 2 vai ser o objeto e bem aqui eu vou ter a minha imagem. Então, olha só como é que vai ficar. E atenção ao jogo de sinal. Vai ficar o seguinte, ó. Eu estou agora na lente, então vai ficar o n da lente menos 1, que é o n do ar. Vai ficar o r positivo porque eu estou no sentido, tá? Então, n da lente, o n do ar, dividido pelo r positivo. Isso aqui vai ficar igual a menos 1, menos n sobre y. E depois vai ser o n do ar, dividido por a, que é o que ele chama. Então, se eu substituir aqui por 1 e aqui por 1 também, só para deixar organizado, vai ficar assim, ó. N menos 1 dividido por R é igual a menos N sobre Y mais 1 sobre A. Legal. Então, aqui tenho minha outra equaçãozinha montada. Ok. E aí, vamos assim seguindo o nosso raciocínio. Acho que você já conseguiu compreender como é que vai ficar, né? Esse feixe luminoso, quando ele vem para cá, uma parcela dele vai ser refletida, tá? O raio, uma parcela atravessa e outra volta. Então essa que volta eu vou usar reflexão. Mas para reflexão, o objeto que eu vou utilizar, ele é o I1. Então vai ter uma reflexão, onde nessa reflexão, o objeto que eu vou utilizar vai ser o I2, tá? O I2 porque é o prolongamento desse feixe que está vindo para cá e está sendo refletido aqui, ok? Então eu vou utilizar, já que é reflexão, a lei de Gauss. Então para a lei de Gauss, eu tenho 1 sobre F é igual a 1 sobre o P mais 1 sobre P'. Só escrever a expressão. Então novamente vai ficar 2 sobre R igual a... Vamos, o meu objeto é esse aqui, é um objeto virtual. Então vai ficar com sinal de menos. Então menos Y... menos 1 sobre y, mais, como eu faço o prolongamento dele, ele vem nessa direção, vai formar o I3. O I3 ele está a uma distância z da lente, tá? Então vai ficar mais 1 sobre z. Se eu multiplicar todo mundo por n, então aqui vai ficar 2n sobre r, menos n sobre y, mais n sobre z. Então, acabei de formular aqui minha outra equação. Ótimo.
E a partir dela, vamos finalmente para a última, porque foi o proposto. Existem problemas que fazem até mais reflexões, existe uma proposta de bater N vezes em cada lado, né? Mas enfim, vamos concluir aqui esse problema. Daqui para cá eu tenho refração, para a refração vai ficar, aqui é meu objeto para essa imagem produzida. Então, o raio está vindo para cá, está na direção da lente, vai ficar bonitinho, ó. Vai ficar o N da lente menos o N do ar, dividido, o raio é positivo, então o N da lente com negativo, porque meu objeto ele é formado pelo pontilhado, né? Um objeto virtual, então Z menos NZ mais o N do ar dividido pelo B, que é a minha imagem final. Então, dessa equação aqui, ó, eu consigo escrever N menos 1 dividido por R é igual a menos N sobre Z mais 1 sobre B. Então, consegui encontrar a minha quinta equação, tá? E aí, ó, a partir de agora, eu tenho que utilizar essas equações para montar um esquema e isolar o meu A e meu B. Tá legal? Olha que ideia interessante. Se eu somar essas três equações aqui, olha que legal. Esse termo aqui vai cancelar com esse e esse termo aqui vai cancelar com esse. Então, se eu somar essas três, o resultado vai ficar 1 sobre A, tá bom? Então, vai ficar 2N sobre R. Eu vou escrever aqui. Vamos aqui para esse lado, tá? Somando as três, vai ficar 2NR mais 2 que multiplica N menos 1 sobre R. Isso aqui é igual a 1 sobre A. Então, montei aí a primeira equação. Agora, se eu pegar, somar essa, emendar com essa e com essa, eu vou simplificar esse termo aqui com esse termo aqui com esse. Aí vai ficar 1 sobre A aqui, tá bom? Mais esse termo que vai sobrar. Aí eu posso cancelar. Não, não é útil aí, ó. Vai ter outro cortezinho aqui, tá? Voltando aqui. Então, se eu somar essa com essa daqui com essa e com essa, eu vou encontrar um termo só com B, ok? Porque, ó, quando eu faço essa soma, esse termo aqui, n sobre x, cancela com esse termo n sobre y cancela com esse, e esse termo aqui, ó, cancela com esse. Então, eu vou somar essa com essa, com essa e com essa, tá? Então, vai ficar do seguinte modo. 4NR, que é essa equação somada com essa, mais duas vezes N menos 1 sobre R, isso é igual a 1 sobre B. Perfeito? Ótimo. Então, a partir de agora, eu posso dividir aqui uma equação pela outra, tá? O nosso objetivo é encontrar o índice de refração dessa lente, e ele falou pra gente, ele deu a informação de que o K, ele é chamado de... O K, ele vale... Vai ter outro corte aí, que eu esqueci. O K vale B sobre A. O K, ele vale B sobre A, tá? Então, se eu dividir aqui a primeira pela segunda, vai ficar do seguinte modo. Dois N sobre R mais 2N menos 1 sobre R, que é igual a 1 sobre A, dividido por 1 sobre B, 4N sobre R mais 2N menos 1 sobre R. Então, isso aqui, ó, divisão de fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Isso aqui dá B sobre A. E B sobre A
é o chamado K, ok? Então eu devo fazer uma manipulação aqui. Percebe que os denominadores são comuns, tá? Então eu posso colocar isso aqui como sendo uma soma, eu posso simplificar esse R com esse R, esse R com esse R, e aí vai ser basicamente algumas continhas que eu preciso fazer para finalizar. Então, para finalizar essas continhas, eu vou ter que apagar aqui. Vai ficar o seguinte: 2n mais 2n menos 2 dividido por, aqui dá 6n, né? Então vou escrever devagar, 4n mais 2n menos 2, isso aqui é igual a k. Então em cima, 4n menos 2 dividido por 6, bem aqui vai ficar 6n menos 2 é igual a k. Nosso objetivo é calcular o índice de refração, tá? Se eu dividir aqui simplificar por 2, em cima e embaixo, isso aqui fica 2n menos 1 dividido por 3n menos 1 é igual a k. Então, multiplicando aqui, ó, 2n menos 1 é igual a 3k vezes n menos k. Então, passando esse termo para cá, esse aqui para lá, né? Esse aqui para cá, vai ficar k menos 1 é igual a 3nk menos 2n. Então, n é igual a k menos 1 dividido por 3k menos 2. Bem, então aqui é o resultado do índice de refração que encontramos. Perceba que não é uma questão tão simples, tá? É uma lente espelhada, tá? Lente prateada, que o pessoal chama. Então, esse problema ele requer uma análise bem cuidadosa, porque a gente tem que escrever a parte da refração e a da reflexão. Então, se atente a isso, ok? O raio, ele entra na lente, depois ele faz uma imagem, essa imagem é usada como objeto, depois o raio ele volta, depois produz uma imagem que é usada como objeto, depois ela volta. Então, essa análise ela deve ser feita com muito cuidado para que você consiga concluir o problema de forma segura. E lembre-se também ao referencial adotado, as condições na qual você usa. Eu, nessa questão, eu escolhi utilizar quando o feixe luminoso está vindo e o raio da superfície está contrário, é negativo. Se o raio luminoso estiver vindo no mesmo raio da superfície, se ele estiver no mesmo sentido, então eu uso como positivo, beleza? Bem, então eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.